E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao canal Repensando, eu sou Felipe Lopes e esse é mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje nós vamos falar de Rousseau. Rousseau, ele é um filósofo suíço que nasceu em Genebra, mas que faz parte da tradição francesa, né? Ele dialoga principalmente com os filósofos franceses. Ele é ao mesmo tempo considerado um iluminista, mas também é um grande crítico do iluminismo, daquele período histórico importante, né, famoso. A obra dele passa por diversas áreas, mas ela é conhecida principalmente pela sua parte política. Um conceito fundamental da obra de Foucault é o de estado de natureza. O estado de natureza representa o ser humano sem nenhuma influência da sociedade. É o ser humano, digamos assim, num estado puro. O ser humano abstraído de toda a influência social, de todo o dever ser que a sociedade exige da pessoa. É, digamos assim, o ser humano com o que ele tem de interior. Podemos usar até a sua essência. Esse conceito é um conceito meramente teórico e hipotético. Ele não representa nenhum período da história humana e também não representa nenhuma tribo primitiva, nada desse tipo. É um conceito que o Rousseau usa para poder dizer o que o ser humano tem de essencial, de mais interno, mais interior, mais dele mesmo. Para Rousseau, o homem em estado de natureza é essencialmente bom. O que corrompe o ser humano, o que traz o mal moral para o ser humano é a sociedade, a cultura, a ciência e a nossa organização ali social. O homem em estado de natureza, ele é bom, ele é sadio, justo, ético, íntegro. Então, o Rousseau ele tem uma visão muito otimista do ser humano fora da sociedade, porque para ele é a sociedade que trouxe todo o mal para o ser humano. E a gente vai ver com alguns detalhes como é que isso acontece, né? Esse estado de natureza ele vai servir para dar o caminho, a direção da transformação social que o Rousseau vai pensar. Então, embora não seja uma categoria que tenha a ver com uma coisa real, com uma época ou um povo, é uma categoria que ela é normativa no sentido que ela dá um direcionamento para onde a nossa sociedade deve caminhar. No caso do Rousseau, ela deve caminhar num retorno à natureza, um retorno àquilo que o ser humano tem de bom. Então o caminho não é desenvolver a ciência, a tecnologia, não é continuar no caminho que já está, é mudar totalmente. Por isso que para o Rousseau é mais importante uma ruptura do que uma continuidade. Porque para ele o que a gente chama de progresso, o que a ciência, o que os defensores da cultura chamam de progresso, para ele não é nada mais do que regresso, é de se distanciar cada vez mais do estado de natureza. E essa nova sociedade, ela vai ter um direcionamento mais voltado para aquele tipo de paixão, de sentimento que é bom, que vem de dentro do ser humano e que é bom. Ele critica um uso muito redutor de razão. Então, para ele, a razão humana ela tem que ser entendida de uma maneira mais ampla, né? É uma razão em equilíbrio com os sentimentos, com as paixões. Ele também não é daqueles que diz que os sentimentos e as paixões têm que dominar tudo, mas eles devem sim ser levados em conta e não apenas uma visão redutora de razão. Essa visão redutora da razão, inclusive, é um dos elementos que trazem o mal para o ser humano. E além disso, ele defende que existe um tipo de ignorância que é saudável, que é desejável. Essa crítica à cultura, à ciência, às artes, foi o que distanciou o Rousseau dos iluministas. É a grande crítica que ele tem aos iluministas, principalmente aos enciclopedistas, né, que são aqueles iluministas que organizavam enciclopédias, como o Diderot. Para ele, para o Rousseau, a cultura e a ciência não devem ser mantida e desenvolvida do modo como é.
ela deve ser totalmente modificada, ela tem que ser, digamos, virada de ponta cabeça. Então, para ele, uma enciclopédia que mantém e divulga esses conhecimentos não vai ajudar em nada, vai continuar com o projeto de degradação do ser humano. Essa cultura que a gente tem, ela é apenas o fruto de uma arrogância e de uma soberba dos seres humanos. O mais importante conhecimento para ele é o conhecimento do que o ser humano tem de bom dentro dele mesmo. Então, ao invés de olhar para o exterior, para o mundo, para a sociedade, devemos olhar para o interior do ser humano. Então, esse é o caminho do retorno à natureza, que é o retorno à natureza humana. E como que começou isso, né? Qual que é a origem desse mal? Qual que é a origem dessa sociedade ruim? Para o Rousseau, a origem disso tudo tem a ver com a desigualdade entre as pessoas. E a desigualdade também a gente pode entender em termos econômicos. Para ele, o mal ele surge no momento da instituição da propriedade. E aí aquela famosa ideia, né, de que quando a primeira pessoa cercou um pedaço de terra e disse isso aqui é meu e os outros aceitaram, esse é o momento onde a sociedade começa a se corromper. Então ele é um grande crítico da propriedade e dos interesses individuais. Ele vai colocar nessas duas coisas princípios que corrompem a sociedade. Então ele é um profundo crítico do individualismo, que tem a ver com a propriedade e com esses interesses individuais. Além disso, a visão dele da história é uma visão pessimista, né? Como a gente já pode perceber, porque a história não é uma coisa que leva a gente para frente. A história não é nada mais que a história da degradação do ser humano, do afastamento da sua natureza eminentemente boa. E o que a gente pode fazer agora? Para ele, a gente tem que fazer um novo contrato social. Essa ideia de contrato social não é nova, não é dele, mas é uma ideia muito influente na época. E ele vai utilizar essa ideia de contrato social, que é o quê? A comunidade se junta e cria ali um contrato que são as leis que vão reger aquela sociedade. Mas como que tem que ser esse contrato por Rousseau? A organização política não pode voltar à natureza. Não tem como voltar a um estado de natureza porque o ser humano já está corrompido. Também não deve ser uma confiança cega na razão nem nos instintos, porque estes já estão corrompidos na nossa sociedade. A sociedade deve ser transformada tendo em vista a liberdade das pessoas. E, segundo ele, na época, ele via que as pessoas não eram realmente livres. Inclusive é assim que começa o contrato social, o livro, né, o contrato social. E importante também dizer que para uma sociedade fazer um contrato social nos moldes dele, as pessoas têm que estar em igualdade. Então tem que haver um momento inicial ali onde as pessoas sejam iguais e a partir daí pode-se instituir um contrato, digamos assim, legítimo. E o que vai orientar esse novo contrato? É o que ele chama da vontade geral que busca o bem comum. Então é uma vontade de todos, mas não é a soma das vontades individuais. São vontades que estão interessadas não no próprio interesse, mas no interesse de todos. Então é como se todas as pessoas deixassem de pensar em si e pensassem na comunidade e a partir daí criasse uma vontade geral e é isso que vai reger a sociedade. Com isso, ele tenta fazer um novo tipo de contrato que não seja um contrato individualista, onde cada um está interessado no seu próprio bem. Para ele, tem que ser as pessoas pensando no bem de todos. Assim que teremos um contrato social mais justo. Por isso que se chama vontade geral, que busca o bem comum. Porque o que é interesse individual, interesse próprio, não é válido nesse tipo de conceito, né? Aqui só entra o que é bom para todos. E aí, nesse sentido, o que é privado abre espaço para o que é público. O que é bem comum se coloca acima do que é interesse particular.
o que é interesse de todos se coloca acima, por exemplo, da propriedade privada. E aí, nesse sentido, a gente tem uma superação do individualismo através do bem comum em primeiro plano, digamos assim. E o governo, os governantes, eles têm que agir segundo essa vontade geral, que vai estar manifestada nas leis, né? As leis serão a manifestação dessa vontade geral e os governantes não podem estar acima da lei. Eles têm que estar submetidos à lei, que é essa vontade geral manifesta ali no documento. Em relação à pedagogia, o Rousseau tem uma contribuição bastante influente. Embora não pareça, ele é muito influente na história da pedagogia. Ele tem um livro que se chama Emílio, que é o principal livro que ele trata disso, né? E qual que é a ideia da pedagogia para ele? É a formação de um novo ser humano, um novo sujeito, para essa nova sociedade que ele pretende, né? Então é um ser humano que está ali buscando a liberdade, mas não a liberdade de si, né? A liberdade de todos, coletivamente. Ali nós temos, nessa pedagogia, nós temos o estabelecimento do domínio da razão sobre os instintos e os sentimentos. Mas aqui a gente tem que lembrar, né? Não é a razão numa maneira redutora. É uma razão que é, de certa forma, um equilíbrio entre essas coisas, né? Equilíbrio entre o que a gente chama de razão, num sentido mais estrito, com o sentimento, com as paixões, os instintos. Existe uma busca não só da liberdade, mas também da conservação da comunidade, né? Conservar a comunidade, a vida das pessoas é o mais importante. E esse tipo de educação não vai alimentar maus instintos e maus sentimentos e individualismos, por exemplo. Essa educação ela tem as fases, então para ele, primeiro é necessário um exercício dos sentidos, você educar os sentidos, depois fazer uma educação intelectual, depois uma educação moral. Então tem necessariamente essas fases, inclusive ele coloca até as idades, né? De tal idade até tal idade, educar os sentidos, depois educação intelectual até tal idade e depois educação moral. Tudo isso faz parte de um projeto que tem uma unidade, né? A pedagogia do Rousseau é uma preparação para a sociedade que ele planeja, né? A sociedade que ele tenta construir a partir da sua teoria. Certo? Então é isso. A dica de aprofundamento que eu vou dar, eu sugiro que vocês leiam o Contrato Social. Eu não acho que seja um texto muito truncado, muito difícil. É um texto que, pelo menos para mim, é bem agradável de ler. Então leiam o Contrato Social e depois vocês podem ir atrás das outras obras, que também são muito interessantes. Então é isso, curte o vídeo, comenta aí o que você achou. Não esquece de se inscrever, compartilha com quem você acha que vai se interessar e é nóis!